pessoal, assunto interessante aos iniciantes aí que estão ingressando no mundo dos investimentos agora e também para quem já está investindo há um bom tempo, né? Por que não? Vamos falar da regra do 100 nos nossos investimentos. O que é essa regra do 100? Para que analisar essa regra do 100? Por que eu devo respeitar essa regra do 100? Entre outros aspectos mais relevantes que trataremos aí no nosso bate-papo, de forma bem direta, de forma simples, para que todos entendam. Deixo aquele convite para que se inscreva no canal, né? Compartilhe com seus amigos aí o conteúdo, acione o sininho e venha estudar conosco. Pessoal, vamos lá então diretamente ao que interessa, no que consiste essa maravilha da regra do 100. A regra do 100 é uma maneira de distribuir seu capital investido de uma forma equilibrada, fazendo com que você se sinta confortável e de acordo com o seu perfil de investidor. Quando você vai começar a investir em renda variável na corretora, você tem que responder um questionário para ver se está apto a comprar, né, ativos. Né? Nesse questionário, algumas perguntas simples, né, grau de escolaridade que não influencia tanto, né, o que eles querem saber mesmo é se você está disposto ao grau de risco. E muitas vezes as pessoas mentem, né? Diz que estão dispostos a grau de risco, que vai investir a longo prazo, quando na verdade quer fazer trade ou vice-versa, né? E assim, essas pessoas, será que estão realmente aptas a esse grau de risco? Se estão preparadas para variações muito fortes na carteira de investimento? E muitas vezes elas se expõem demais ao risco e tem uma reserva financeira muito pequena, né? Então por isso que eu deixei esse comunicado aqui, né? Essa frase, não minta para si mesmo, é a pior mentira de todas. Não adianta você ficar mentindo para você, dizendo que poxa, eu quero ter perfil agressivo na corretora para trabalhar com todos os tipos de investimento que tem disponível nela. Não, mas o grau de risco seu em relação ao capital investido é independente dessa resposta que você vai dar para a corretora, né? Você tem que se preocupar na regra do 100 de acordo com o seu patrimônio, né? Não com as respostas que você vai dar naquele questionário. E o que consiste a regra do 100, na verdade, é isso aqui, ó. 100% do seu capital será distribuído em partes, de acordo com o seu perfil de investidor. Né? Na corretora lá você responde se o seu perfil é conservador, se é moderado, se é agressivo. Ok. Não é porque você é agressivo que você vai colocar 100% do teu patrimônio em renda variável, né? Isso, na verdade, não é ser agressivo, é ser meio louco, né? Não é nem questão de agressividade. E também não é porque o cara é moderado que ele vai colocar 80% em renda fixa e 20% variável, né? Existe, assim, alguns aspectos que, de acordo com o tempo que eu estudo e com o tempo que eu trabalho com gestão de investimento aí, nós chegamos a um meio termo, né? Que são as maneiras que eu vou falar agora aqui, ó. Qual o seu perfil de investidor? Conservador, moderado e agressivo, né? Que eu acabei de falar já. Por meio dessa análise você saberá exatamente como distribuir sua carteira diversificada de investimento, de uma forma que te deixe tranquilo e não desconfortável com tantas variações, né? Que as variações acontecem o dia todo, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Principalmente quando tem fatos relevantes aí como pandemia ou como crise econômica global, né? O subprime 2008, que no caso do impeachment da Dilma em 2015, né? Coisas que afetaram bastante aí nos últimos anos e que a maioria das pessoas se lembram ainda. Né? Teve a crise de tecnologia em 2002 também, que mexeu muito com o mercado. Enfim, né? Como nos prepararmos de uma forma com que não nos sintamos desconfortáveis com essas variações. A melhor maneira de que a gente se sinta tranquilo com tantas variações é diversificando os investimentos e de acordo com o peso que nos faça sentir melhor. Como assim? Vamos lá. Se pegarmos uma pessoa de perfil conservador, essa pessoa deve investir no máximo 30% do capital dela, as variações. No máximo 30% do dinheiro que ela tem investido em mercado financeiro devem estar em ações, ETFs, fundos imobiliários, fundos multimercados e cambiais. E com pelo menos 70% do capital investido em renda fixa, é uma distribuição conservadora. Né? Você tem aí no máximo 30% no risco e pelo menos 70% do capital investido em renda fixa, poupança, CDB, LCI, LCA, fundos de investimento com grau de risco baixo, obviamente, né? Tesouro direto. Fundo de investimento com grau de risco baixo. Fundo que trabalha diretamente com tesouro direto. Fundos de investimento de renda fixa,
né? Ou, no caso aí, alguns fundos até que trabalham com fundo de investimento imobiliário em papéis. Existem diversos modelos de fundo de investimento diferente com um grau de risco baixo, que é fundo de investimento destinado a investidores de perfil conservador. Vou fazer um adendo aqui, né? Que de todas as modalidades que eu citei aqui é o menos interessante, porque o fundo de investimento você paga taxa de carregamento, taxa de performance, taxa administrativa, né? Tem a comodidade de que vão tomar conta do dinheiro para você, mas eu acredito que todos somos capazes de estudar e fazer exatamente o que eles fazem com o seu dinheiro e você não precisa pagar taxa administrativa, né? Calcula 3% do seu investimento anual, que é mais ou menos o que eles cobram de taxa administrativa, né? 2,5%, 3%. E monta um aporte extra aí. Uma dica que eu deixo também, não custa nada. Perfil moderado. O investidor vai colocar no máximo 50% do capital exposto às variações maiores, né? No caso são as ações, ETFs, fundo imobiliário, como eu já disse, fundos multimercados ou cambiais, etc. Ouro, enfim, criptomoeda, né? Enfim, são ativos de variações maiores. E 50% do capital investido na renda fixa. Aqui realmente o nome já fala, é bem moderado, né? Metade do capital exposto a risco, a outra metade protegida. Se formos para o perfil agressivo, colocaremos aqui, está a diferença, né? Investidor com no mínimo 60% do capital exposto a variações maiores. Ações, ETFs, fundo imobiliário, fundo multimercado ou cambiais, etc. A minha distribuição já há um certo tempo é 80% em renda variável e 20% em renda fixa. E eu fui me adaptando ao longo do tempo. Eu comecei como moderado, isso em 2013, 2012 eu era bem moderado. Depois eu fui fazendo a distribuição mais para perfil agressivo. Hoje eu trabalho aí com 80% de renda variável e 20% de renda fixa. Eu me sinto tranquilo, né? Eu fui me adaptando a isso. Eu trabalhei tanto o meu psicológico como a minha parte de conhecimento para isso. E chego hoje aí, pós-pandemia, do qual minha carteira se desvalorizou praticamente 36% ou 37%. Hoje ela está quase no 0 a 0. Continuei aportando muito mais em renda variável do que fixa, né? Aproveitando essas quedas aí. Desfiz um pouco de renda fixa também, que a gente pode trabalhar, no caso, a renda fixa como um capital de emergência, né? De uma certa forma aproveitar certas quedas aí e fazer a migração do patrimônio de renda fixa para variável. E depois, conforme for se equiparando de novo a porcentagem, a gente aumenta os aportes em renda fixa. Isso aí vai de cada um. Por isso que eu fiz a dica aí da regra do 100 dividida em 3 perfis. Por que eu devo analisar o perfil? Por meio do perfil de investidor, você consegue ter um controle emocional muito maior sobre as variações que sua carteira sofrerá no longo prazo. Por exemplo, se a pessoa estava lá 70% do patrimônio dela investido em ações, 30% em renda fixa, no momento desse, que a pandemia nos pegou em março aí, se a carteira da pessoa é nova, tem poucos meses de aporte e tudo mais, se desvalorizou muito. Porque a pessoa estava comprando topo em 2019 e acontece uma coisa dessa, se desvaloriza bastante. Então em alguns casos a pessoa se sentiu confortável, né? Manteve a mesma estratégia, continuou aportando da mesma forma, porque o foco do longo prazo realmente não é a cotação, é o valor que o ativo tem por trás. Só que até você ter essa mentalidade, né, é preferível que você tipo assim, obtenha um controle emocional muito maior, né, sobre tudo, e que você consiga suportar as variações dessa carteira. E é óbvio que se você se sentir desconfortável demais pela desvalorização de um ativo, você vai acabar vendendo ele e arcando com prejuízo. Imagina só quem começou a comprar via varejo a 10, 11 reais, viu ela a 4, foi lá e vendeu. E agora vê ela a 22. Citando um exemplo aqui de uma ação que eu lembrei, mas é que acontece muito, né? E por que essa pessoa tomou a decisão de vender via varejo? Porque ela estava desconfortável com as variações da carteira dela. E ela apavora, e ela começa a vender e pega esse dinheiro e põe na renda fixa. E de repente, quando a bolsa começa a subir, ela vai lá e compra topo de novo. Então, quer dizer, fica naquele lenga-lenga de compra topo vende fundo, né?
E o patrimônio não sai do lugar nunca. Se a gente tiver assim, a consciência de focar nessa regra do 100, principalmente quando a gente está começando a construção do nosso patrimônio, é muito importante. Eu tive o interesse de falar isso para vocês porque realmente eu lembrei de 8, 9 anos atrás aí que eu me sentia muito desconfortável tendo 20% do meu patrimônio em renda variável. Hoje é o contrário, né? Hoje eu não me sinto desconfortável tendo 80% do meu patrimônio em renda variável. Mas no começo a gente faz muita coisa errada, né? E o Dr. Ferro nos ensina. Porque eu devo respeitar o meu perfil, isso é muito importante. Simplesmente porque no longo prazo é óbvio que grande parte dos seus ativos de renda variável passarão por flutuações. Com certeza passarão. O que a gente pode tirar de aproveitamento aí, que seria uma exceção no caso, que eu vou citar, uma Itaúsa, que não sofre muitas variações, né? A Itaúsa tem tipo assim, uma linha de tendência de alta, falando em gráfico, que não que isso importe tanto, mas se a gente pegar um histórico de 20 anos de Itaúsa, é uma ação que ela vai se corrigindo e sempre em alta, né? Ela vai sempre subindo. Quando ela sofre as variações, ela sofre poucas variações. Só que, como eu acabei de citar via varejo, né? Ela já se encaixa aqui. Ela passa por muitas flutuações. Então a pessoa acaba comprando topo e vendendo fundo. Se ela não tiver o controle emocional e não tiver distribuição de carteira de uma forma que ela se sinta confortável. Devemos lembrar sempre que não estamos comprando cotação. Isso que eu acabei de falar, né? Estamos comprando o valor que o ativo representa e seus fundamentos. Quanto mais capital seguro você tiver investido, menos sofrerá impacto com sua rentabilidade histórica. Isso vai de acordo com o seu perfil, né? De acordo com o peso que você distribui aí na carteira para cada ativo. Porém, quanto mais capital seguro você tiver investido, menor a sua chance de surfar algumas rentabilidades bem superiores aos títulos de renda fixa, né? Isso aqui fica um adendo também. O perfil conservador, ele sofre menos, porém o perfil conservador ele tem a possibilidade de ganho menor, né? O perfil moderado ele já sofre um pouco mais, porém tem uma possibilidade de ganho um pouco maior. E o perfil agressivo sofre muito, mas tem uma possibilidade de ganho um pouco ou muito maior. Então isso que é interessante aí. Eu fiz uma situação aqui para usar de exemplo, galera. Pensamos na empresa X. Eu fiz o primeiro aporte nela a 10, eu fiz o segundo aporte nela a 8 e fiz o terceiro aporte nela a 9. Isso durante um ano, né? Durante um semestre, tanto faz. O preço médio da minha posição ficou no 9, ou seja, o preço médio da minha posição ficou no meu terceiro aporte. Então, para quem tem visão de longo prazo, a gente realmente não compra cotação, a gente compra valor. E o valor está aqui, ó. Essa é a diferença. Se essa empresa manteve os dividendos, ou seja, se ela pagava 50 centavos por ação custando 10 reais, ela pagou os mesmos 50 centavos por ação custando 8. Então, nesse caso aí, a rentabilidade aumentou. Se essa empresa apresentou 2 balanços trimestrais não tão bons, porém manteve a diretoria, manteve o lucro, pensa em expansão, manteve o dividendo, você não tem motivo nenhum para gerar pânico, né? Então, essa é uma outra coisa interessante que eu trouxe pro conteúdo, é isso. A gente tem que se manter em paz com o nosso investimento. A melhor coisa que existe é investir com tranquilidade. Se você está investindo e está se sentindo desconfortável, alguma coisa errada tem. Eu acredito que esse exercíciozinho de regra do 100 pode te ajudar bastante. Investimento existe para trazer tranquilidade e não trazer pânico. E é o que eu acabei de falar. Se você não está confortável com a sua carteira, tente analisar se a distribuição dos ativos não está agressiva demais para você. Realoque os ativos de forma que você se sinta mais confortável. O importante do investimento é isso, galera. Marca isso. Você tem que se investir para se sentir tranquilo, para construir um futuro melhor. Não para ficar passando calor aí todo dia, senão isso não vai levar a nada, você vai ficar doente. Ok? Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês aí. Nos vemos na próxima e muito obrigado.